Olá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda à prática de meditação de hoje. Agradeço a sua presença e hoje vamos falar sobre os métodos de autorreflexão. Esse é um tema de extrema importância. Como a gente sabe, a prática de reflexão é algo muito comum na Rap Science, é um hábito de nós que somos discípulos de Alcantara. E de tempos em tempos eu vou falar sobre esses 3 métodos de autorreflexão. Não vai ser só nessa estreia de hoje, eu vou repetir várias e várias vezes ao longo do ano, porque realmente é um ensinamento muito importante. São 3 metodologias, 3 passos muito simples para a gente conseguir se sintonizar com o mundo celestial e se sintonizar com o nosso anjo da guarda. É um tema de fundamental importância, a gente vai ter tanto a parte teórica sobre a autorreflexão, farei algumas explicações, e a parte prática também. Lembrando, você que gosta das nossas estreias, dos vídeos, das meditações, das lives, das orações, por favor, compartilhe esse conteúdo com os seus familiares, com os seus amigos, compartilhe no WhatsApp, nos grupos de família, curta esse vídeo e deixe seu comentário também. Quanto mais vocês comentarem nos vídeos, mais vocês curtirem e mais vocês compartilharem, mais e mais pessoas poderão receber os ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. Conto com a ajuda de todos vocês. Falando sobre o tema de hoje, que são os métodos de autorreflexão, a prática de autorreflexão é uma prática para você se conectar ao mundo real, ao mundo celestial. Nesse mundo terreno, nós temos um corpo físico e existe a matéria aqui nesse plano físico. Porém, dentro do nosso corpo físico existe uma alma, e dentro da nossa alma e no centro da nossa alma está a nossa mente. E essa mente você pode sintonizar ela com vários mundos espirituais. Existe um ensinamento no livro As Leis do Sol, o ensinamento do monge Tien Tai Chi, no qual ele diz que um pensamento leva a 3.000 mundos. Isso significa que, dependendo do tipo de pensamento que você tem, esse pensamento vai se conectar a algum mundo lá do mundo espiritual. Como nós sabemos, no mundo espiritual há o reino celestial e o reino infernal também. E dependendo do tipo de pensamento que nós temos, a nossa mente vai se conectar com algum desses mundos. O que a gente almeja aqui na Rap Science, estudando os ensinamentos e praticando aprimoramento espiritual, é que a gente consiga controlar a nossa mente, controlar os nossos pensamentos e consiga também se sintonizar com as dimensões superiores, se sintonizar com as dimensões celestiais. E a autorreflexão é a melhor maneira de você sintonizar a sua mente com as vibrações celestiais. A autorreflexão é a melhor maneira para você conseguir controlar os seus pensamentos e controlar as suas emoções também. Hoje nós vamos ver os 3 métodos de autorreflexão. Lembrando que eu vou falar várias vezes sobre esses métodos, então mesmo que você não se lembre deles, fique tranquilo, pois essa vai ser uma prática constante daqui para frente, os métodos de autorreflexão. O primeiro método é ter poucos desejos e estar satisfeito. Ter poucos desejos e estar satisfeito. Esse é o primeiro método. Nós, seres humanos, temos uma série de desejos, porém, quando você inicia a autorreflexão, você deve conseguir controlar os seus desejos exagerados. Desejos por fama, por dinheiro, enfim, todo tipo de desejo exagerado que existir. Por exemplo, essa vontade de se colocar acima dos outros, de ser melhor que as outras pessoas, ou de nunca estar contente com o que tem, sempre desejando mais, de maneira insaciável. Isso nunca traz felicidade para as pessoas, por isso a gente deve buscar controlar os nossos desejos e buscar o desejo ou o sentimento de abastança. Na infância nós nos alegrávamos com as coisas mais simples. Poder se alimentar, poder acordar, poder brincar,
respirar, as coisas mais simples nos alegravam quando éramos crianças, porém, conforme nos tornamos adultos, isso vai diminuindo e o sentimento de insatisfação, de reclamação surge cada vez mais. E foi justamente o nosso próprio pensamento que levou a gente a perder a capacidade de estar satisfeito e se alegrar com as coisas mais simples. E fica a pergunta, será que a gente precisa mesmo fazer coisas complicadas para ser feliz? Será que a gente precisa mesmo ser tão admirado e elogiado por tantas pessoas? Será que a gente realmente precisa de tantas posses, bens materiais para conseguir ter uma vida feliz? Uma vida simples, quando criança, era suficiente para compartilhar uma felicidade profunda e duradoura. Será que perdemos a inocência do coração? A origem da felicidade está em ter poucos desejos e estar satisfeito com o que você possui. Esse é o primeiro ponto de reflexão. Logo após as explicações, faremos a prática dessas reflexões, porém, o primeiro ponto é esse: a gente conseguir desenvolver o sentimento de abastança, de estarmos felizes e plenos, abundantes com o que nós já temos, ou com o que nós já possuímos. O segundo ponto de reflexão é: não culpe os outros, cultive um espírito de autoajuda. O segundo método de reflexão diz que a gente deve se livrar da mente que culpa as outras pessoas pela nossa infelicidade. Por exemplo, o que o fulano faz ou fala me deixa infeliz. Ou eu estou infeliz porque hoje está chovendo, ou porque é algo que aconteceu externamente a mim, e eu começo a culpar as outras pessoas pela minha infelicidade. A culpa é da esposa, é do marido, é dos filhos, é do chefe, a culpa é sempre de alguém pela infelicidade. Porém, isso é um sentimento que a gente deve abandonar. E a gente deve, na verdade, buscar o que é mais difícil, que é a autotransformação. O Mestre Okal nos ensina que nós escolhemos os pais através dos quais iríamos nascer, e nós, como nós fazemos um plano de vida, a gente sabia que a gente ia nascer no ambiente que a gente nasceu, na cidade que a gente nasceu, na família que a gente nasceu, e isso justamente porque a gente sabia que era necessário nascer nesse ambiente para o nosso treinamento espiritual. Nós fazemos um plano de vida e nascemos então nesse ambiente adequado para o nosso treinamento espiritual. E colocar a culpa nas outras pessoas não é a solução. Querer que as pessoas sumam, por exemplo, não é a solução, ou ficar insistindo que as pessoas mudem só para a gente querer ser mais feliz. O que a gente deve fazer é, na verdade, se mudar, se transformar, se esforçar em controlar as emoções e buscar ser uma pessoa melhor. É essencial que a gente consiga averiguar de maneira racional o que você deve fazer para se tornar mais positivo, mais construtivo, mais afirmativo. Não culpe o navio nem o vento pela sua incapacidade de avançar se o navio for lento, ou o vento soprar contra você. Procure um pouco mais aperfeiçoar o navio, consertar o leme, aprender mais sobre as técnicas de navegação e aproveitar a sabedoria daqueles que o cercam. É inútil somente responsabilizar as tormentas. Se estivéssemos em um navio em alto mar e o vento começasse a soprar contra, é totalmente inútil colocar a culpa no vento ou nos deuses pela tempestade ou pelo vento soprar contra. Se o vento estiver soprando contra, o que a gente deve fazer é regular as velas, buscar aprimorar os métodos de navegação, buscar absorver sabedoria de outras pessoas e não colocar a culpa na ventania pelo fato do barco não estar indo bem. A gente deve, na verdade, se adaptar àquela circunstância, e isso exige o espírito de autodisciplina e aprimoramento, o espírito de autoesforço, que não culpa os outros nem o ambiente. A gente deve eliminar de uma vez por todas, se a gente realmente quer ser feliz, a gente deve eliminar de uma vez por todas esse sentimento de colocar a culpa nos outros ou no ambiente, e assumir a responsabilidade pelas nossas emoções e buscar viver mais feliz
independentemente do que aconteça fora de cada um de nós. Claro que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bastante árdua, bastante difícil, porém é exatamente isso que constitui o nosso aprimoramento espiritual. O terceiro ponto de reflexão, o terceiro e último ponto é você ter a perseverança em corrigir os seus defeitos. Todos nós temos qualidades, todos nós temos defeitos. E é importante que a gente tenha coragem, disciplina e perseverança para conseguir corrigir os nossos defeitos. É como o Confúcio dizia, você não pode reclamar da neve no telhado do vizinho se a soleira da porta da sua casa está suja. Não adianta ficar olhando os defeitos das outras pessoas se nós também temos defeitos. O que a gente deve fazer é buscar analisar os nossos defeitos e corrigir esses defeitos, buscar se empenhar em corrigir esses defeitos. O Mestre Okawa, por exemplo, ele comenta que um dos defeitos dele era ser muito rigoroso com as outras pessoas. O Mestre Okawa, quando jovem, ele condenava, julgava as pessoas, ele se empenhava em encontrar, ele tinha esse hábito de achar imperfeição nos outros, criticar, censurar e falar mal delas. E ele buscou corrigir isso ao longo da vida dele, ele buscou corrigir esse defeito que ele tinha, ele fala sobre isso abertamente, e ele comenta que isso mudou muito a vida dele, quando ele decidiu corrigir esse defeito que ele tinha. Corrigir os próprios defeitos não é fácil, é importante que você seja persistente e invista tempo e esforço em corrigir os seus defeitos. É justamente quando a gente tropeça ou tem uma barreira na nossa frente que a gente deve abrir os olhos para os nossos defeitos e ser capaz de corrigi-los. Você conseguir corrigir os seus defeitos e ter uma atitude diferente, mudar a sua maneira de agir, mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de falar, é muito, muito importante. Todo dia a gente deve buscar melhorar um pouco. Todo dia ser um pouco melhor, ser melhor do que você próprio. Esses são os 3 métodos de reflexão. Tenho sempre esses métodos em mente, que é você ter o sentimento de abastança, não culpar os outros e buscar se esforçar em corrigir os seus defeitos. Agora a gente vai entrar na parte prática da meditação de hoje. Vamos lá. Então, vamos praticar a reflexão sobre os 3 pontos usando o tempo restante. Endireite a coluna e harmonize a respiração levemente. Junte as mãos em posição de oração. Esta forma é a postura do caminho do meio, que não pende nem para a direita, nem para a esquerda. Sintonize o seu coração com estas mãos e respire profundamente.
vamos iniciar a primeira prática. Veja se agora você tem ganância que não conhece o sentimento de abastança. Veja se tem ganância que não conhece o sentimento de abastança. Encontre-a e faça a reflexão. O que descobriu sobre si? É melhor que as pessoas não sejam reconhecidas mais do que o trabalho que é capaz. Se tiver o reconhecimento acima da capacidade, surge a arrogância, o que se transforma em erros. Creio que vocês estejam trabalhando arduamente. No entanto, deve-se contentar em receber uma retribuição de 10% do trabalho que desempenha. É o suficiente. Os 90% restantes você está servindo a Deus. Se receber 100%, não está servindo nada. Por isso, assim está bem. Assim, a ganância sem sentimento de abastança é a vontade de buscar resultados que vão além do seu trabalho. Se você vive para servir, não deve carregar uma ganância intensa. Considerar que 90% é servir a Deus é o suficiente. É importante ter satisfação em ser 10% reconhecido. Harmonize levemente a respiração. Veja se agora você está culpando os outros ou o ambiente. Veja se você está culpando os outros ou o ambiente por não conseguir o resultado que deseja. Reflita sobre isso.
A vontade de culpar os outros ou o ambiente é uma covardia. Se você se reconhece como um asceta, deve ter coragem e considerar que todas as questões e problemas são de sua responsabilidade e são o alimento da sua alma. Você deve se disciplinar, fazer o que estiver ao alcance e se empenhar nas soluções. Essa é uma postura necessária. Elimine a covardia tão logo a encontre dentro de si e pense o que poderia ter feito e que outros caminhos haveriam. Tome sempre como seu problema e busque sua solução. Desta forma, a sua alma aumentará um nível do seu calibre. Enquanto culpar os outros ou o ambiente, o seu calibre jamais aumentará. Tome tudo como processo do seu aprimoramento. Assim é que se manifesta um grande calibre. Com o passar do tempo, a alma aumentará o seu brilho, chegando a obter a virtude. Vamos para a última reflexão. Harmonize novamente a respiração. Relaxe os ombros. Quais são os seus pontos fracos? Você tem a intenção de corrigi-los? Quais são os seus pontos fracos? Você tem a intenção de corrigi-los? Reflita sobre isso. Foram alguns minutos, mas como se sentiram? Certamente tiveram um momento de tranquilidade. Não foi um momento que há tempos não tinha? Há 365 dias no ano, mas já reservou alguns minutos
para um momento de tranquilidade como esse? Certamente viveu atarefado. Reservar esse momento de reflexão é ter um estado de espírito como a fonte que se oculta na floresta adentro. Nesse momento, você saberá que a raiva, a ira, os diversos sentimentos negativos desaparecem por si só. Por favor, preze pelas descobertas de hoje. E o mais importante na hora da reflexão é um coração inocente e humilde. Por favor, tenha isso em mente. Só assim a reflexão pode dar frutos. Caso contrário, por mais que se aprofunde nos pensamentos, não conseguirá um momento de tranquilidade. A predisposição de aceitar tudo, sem deixar-se iludir pelos diversos sentimentos, levará você à fé infalivelmente. Vou enviar luz, então, por favor, receba. Por favor, junte levemente as mãos em posição de prece. Por favor, feche levemente os olhos. Visualize um pedaço dourado de manteiga sobre a sua cabeça. Imagine que o pedaço dourado de manteiga está no topo da sua cabeça. A luz vinda do mundo celestial vai começar a derreter isso gradativamente. Ao derreter, vai se infiltrar por todo o seu corpo. As gotículas douradas começam a surgir pouco a pouco e começam a se infiltrar nos seus cabelos, no couro cabeludo, no crânio, no cérebro, olhos, nariz, ouvidos, boca, pescoço, garganta, ombros, braços, pulmões, vias respiratórias, estômago, intestino grosso e delgado, rins e fígado. Sinta esse fluido dourado percorrendo seu corpo. Seu corpo inteiro está sendo coberto por esse fluido dourado. Surge um calor agradável. Esse fluido dourado vai atingindo cada parte do seu corpo. E agora passa pela barriga, costas e depois coxas, joelho, batata da perna e dedos dos pés, polegar, indicador, dedo médio e dedo mínimo. Esse fluido dourado vai atingindo todo o seu corpo. Olhe para dentro do seu corpo agora. Sinta cada célula sendo envolvida por esse fluido dourado.
Sinta cada célula emitindo um brilho dourado. Imagine que as células pretas como carvão se transformam em células douradas. Agora você está envolto pela luz. Todo o seu corpo está envolto pela luz de Deus. Use toda essa luz de Deus por todo o seu corpo sem desperdiçar nada. Faça a luz penetrar até o interior das células. Expulse do seu corpo tudo que tiver de ruim. Agora até mesmo suas células estão envoltas pela luz de Deus. Cada célula está emitindo um brilho dourado. As células malignas não conseguem mais existir dentro do seu corpo. As células malignas queriam criar anomalias no seu corpo, não por ordem de Deus, mas por ordem errada do seu subconsciente. Você que tem a intenção de criar anomalias no corpo, corrija o seu pensamento. Você é filho de Deus e é amado por Deus. Todos os pecados foram perdoados. E a vida que lhe resta é um tempo muito precioso que deve ser usado para a construção da utopia e para o bem das pessoas. Sua saúde quer se recuperar para viver esse tempo precioso. Esse processo não dá mais para parar. Aproveitando a oportunidade de hoje, você só tem a se curar. Seu corpo despertará e será curado. Seu espírito despertará e será curado. Qualquer estresse irá embora. E tudo será envolto pela luz da grande harmonia. Você também, como filho reluzente de Deus, banha-se dessa luz da grande harmonia. Essa é a imagem no mundo celestial. Não há doenças no mundo celestial. Não há quaisquer enfermidades no céu. Não existe câncer nem outras diversas doenças no céu. Todos são felizes. Não há nenhum lugar debilitado no corpo. Não se leva a doença depois da morte. Por isso, você é totalmente livre, pois você, em meio ao amor, esforça-se para amar e vivificar muitas pessoas. Se tiver uma pessoa que odeia, perdoe-a agora. Envie um coração de amor para ela também. Ame-a, reconcilie e ore pela felicidade dela. Se houver algum pecado que cometeu no passado, peça perdão a Deus. Mude seu coração e jure viver uma vida íntegra. Assim, a doença que você mesmo atraiu só há de desaparecer. Tomando hoje como um divisor de águas, tudo só há de se tornar maravilhoso. Você será saudável não apenas para a sua própria felicidade, mas através da sua saúde, você irá ajudar, apoiar e salvar muitas pessoas ao seu redor e as que tiverem contato com você. A sua felicidade conduzirá o mundo para a felicidade. Ó Senhor, por favor, perdoai nossos pecados. Ó Senhor, dai-nos a luz. Ó Senhor, dai-nos a saúde. Ó Senhor, dai-nos a felicidade. Desbravai nosso futuro. Dessa forma, ore silenciosamente por alguns instantes.
Muito obrigado. 初回ですけれども、とりあえず今日皆様方は幸福の科学の天使団とつながりができました。ですからこれから日々の行動を正して心を正していってください。天使たちは必ずやあなた方を幸福に導いてくださるはずです。あなた方の使命がある限り、あなた方の健康を守ってくださるはずです。今日ご縁を結びました。ですから今日結んだご縁を大切にしてください。あなた方が天使たちが見てもけなげな生き方をなされている時、必ず応援してくださいます。あなた方に使命がある限り、あなた方を応援してくださるものだと信じてください。そして一切の悪はあなた方の信仰の前に打ち破られていくこととなると思います。一切の悪霊、一切の悪魔は今後あなた方を傷つけ、あなた方を怪我し、あなた方を苦しめることはできません。なぜならばあなた方は主と一体だからです。主と一体であるから、一切の悪魔もあなた方に手を出すことができません。どうかそういう気持ちを強く持ってください。今健康な方はその健康を今後も維持していけるように心から記念してください。また今病気にかかっておられる方は、今日を境にして今天使たちと強い絆ができたということを確信してください。そして天国には病気の人なんか一人もいないんだということを強く心に思ってください。これから一日一日あなた方は健康になっていくしかないのです。がんは消えていくしかありません。いかなる難病奇病といえども治るしかないんです。神の力、仏の力に抗えるものはこの世には存在いたしません。あなた方はその信仰心を強めることによって一切の悪と決別してください。そして自分を幸福にすることによって世界のユートピアが前進するように心の底から祈ってください。それが大事なことであるというふうに思います。説法は以上です。ありがとうございました。Como foi a meditação? Espero que você tenha gostado da prática de hoje. Lembre, por favor, de curtir esse vídeo, compartilhar ele também com seus amigos e familiares. Dessa maneira, mais e mais pessoas podem conhecer os ensinamentos e as meditações do mestre Ryu Hokawa. Um abraço.